essa moça que conheceu um rapaz em uma festa, gente, ela namorou com ele, acabou engravidando e logo após ela descobriu que ele era um encantado, ou seja, ele se transformava em uma cobra. Este fato ocorreu na região amazônica e, gente, a família dessa moça era o tipo de família que a gente chama aqui no interior de festeiros, ou seja, se tinha festa a semana toda eles estavam ali. Eles gostavam, gente, de virar o Jason, ou seja, dançar, beber. Era uma família de pessoas ali animadas, sabe? E assim ainda se é comum nos dias de hoje, os donos de danceterias, ou seja, de uma casa grande nas margens do rio, que organizam festas aí pro pessoal se divertir. Ai, meu Deus, época aí de Natal, final de ano. E foi em uma dessas festas de finais de ano que ela conheceu esse belo rapaz. Ele chegou por volta das 10 horas da noite, ali na sede, ou no barracão onde estava acontecendo a festa. E, gente, meio que os olhos dele foi em direção a ela. Tipo, ele se interessou por ela também viu que ele era bonitão, né? Disse, venha a mim ao vosso reino. Então eles foram dançar. E a coisa não parou por aí não, gente. Depois disso, eles continuaram sempre se encontrando nas festas. Como eu falei pra vocês, a família dela era muito festeira, né? Gostava de sair. E todas as festas, esse rapaz aparecia sempre por volta das 10 horas da noite em ponto. E assim o negócio foi ficando cada vez mais estreito. Tipo, eles começaram meio que se encontrar todas as vezes, né? E, gente, até que um belo dia, ele puxou a moça lá pro meio do mato e deu no que deu, né? Um mês após essa saidinha pro meio da mata, ela surgiu ali com sintomas de gravidez. E daí, tipo, foi passando alguns meses, a barriga foi começando a crescer, ela foi começando a ficar mais forte de corpo, ou seja, mais gordinha. E daí veio a pressão por parte da família, né? Querendo saber quem era o pai, cadê o rapaz com que ela sempre dançava nas festas. Ela disse que não sabia onde ele morava e que não conhecia os familiares dele, tipo, começou a dar um monte de desculpa, até porque ela não sabia mesmo, né? Porque, pelo que parecia, ele nunca tinha dito nada a ela. Então, os meses que decorreram a gravidez foram meses complicados para ela, pois o pai ficou com raiva, né? Tinha aquele desprezo. E, gente, chegou o dia, então, que ela já estava ali sentindo as contrações para dar à luz. Foram então chamar a parteira chegou ali, começou a fazer uma massagem na barriga, como é bem comum aqui no interior, mandar puxar a barriga da grávida. Isso vocês não conhecem em outro estado, gente, eu creio que é só aqui. E daí a mulher ficou assim um pouco apreensiva, né, a parteira, dizendo que aquilo ali não era uma criança, mas não quis falar nada para moça ali que estava em trabalho de parto, mas comunicou ali a mãe, né, ao pai. E um detalhe que eu esqueci de mencionar para vocês, que depois que ela engravidou, né, porque a família ficou com raiva, ali o pai ficou com raiva, não quis mais levar ela nas festas e esse rapaz também não apareceu mais. Homens, né? Homens. Não importa a raça ou quão encantado eles sejam. Eles sempre desaparecem. Brincadeiras à parte. Aquela parteira então disse que estava quase que na hora, ou seja, ela estava no início ali do trabalho de parto, mas que pelo visto demoraria algum tempo e que ela iria passar a noite ali, como as parteiras faziam antigamente, né? Dormiam às vezes na casa ali da parturiente, para ficar ali meio que atenta, né? Caso acontecesse alguma coisa, o bebê quisesse, tipo, chegar antes da hora, né, prevista, ela já estivesse ali pronta para ajudar a mãe. Então, ali naquela casa, todos estavam um tanto que com medo, né? Devido à parteira ter dito que aquela criança ali não era uma criança comum, não era uma criança 100% humana, mas sim encantada. E eles estavam com medo, gente, do que iria sair dali. Então, a parteira contou que, por volta ali da meia-noite, ela ouviu um barulho vindo da direção do porto da casa. A maré estava cheia. E ela achou estranho, porque aquele barulho se aproximou cada vez mais da direção da porta. Empurrou a porta, gente, e abriu. E o pai e a mãe da moça que estavam ali nas suas redes na sala, tipo, nem se mexeram. A parteira então via tudo dali do corredor, né? No caso, a moça que estava em trabalho de parto estava dentro do quarto, o único quarto que tinha na casa. A parteira ali atou a rede próximo à porta, ali no corredor, né? Que vinha da sala na direção da cozinha, passava em frente à porta do quarto. E, gente, os pais da moça dormiam na sala. Então, meio que era como se eles estivessem mortos ali. Eles não se mexeram e ela viu entrar uma mulher muito bonita, mas um rapaz também muito bonito. E, tipo, esse rapaz foi caminhando em direção ao quarto. E a parteira, gente, que estava ali na rede vendo tudo, não conseguia se mover. Então, essa mulher que acompanhava esse rapaz bonito, ela trazia uma bacia ali e várias coisas, como se fossem ervas, pedaços de tecido ali, como se fossem toalhas. E eles entraram para dentro do quarto e ela não conseguiu ver nada. Só viu quando eles passaram por baixo da rede dela, né? Ainda suspenderam um pouco, mas ela não conseguia se mover. Então, eles entraram para dentro do quarto e, gente, ali eles meio que puxaram a garota, posicionaram ela ali numa posição que crê ela que era melhor para dar à luz, né? E, gente, ela começou realmente a expelir aquela criança para fora. Então, aquela criança que não era comum meio que saiu dentro da bacia.
E depois disso, eles ajeitaram tudo ali, deram ali algum tipo de chá, alguma coisa para a mãe que adormeceu ali. E daí levaram a bacia embora, ela não viu o que tinha dentro. Eles então saíram porta fora e, gente, meio que a parteira acabou pegando no sono. E no outro dia ela pensou que talvez fosse um pesadelo, né? Acordou, foi olhar como estava a garota e ela pasmou, gente. A garota estava com a barriga totalmente vazia, murcha, como se tivesse realmente dado à luz. Perguntaram para ela o que tinha acontecido com ela, tipo, se alguém tinha ido até ela visitá-la à noite. Ela disse que não sabia, só sabia que o pai e mais uma moça tinham levado o filho dela. Daí assim ela começou a ficar meio maluca, gente. Tipo, ela queria o filho de volta, né? Mas sempre dizia que o pai da criança, o rapaz da festa, tinha levado a criança embora com a outra moça, como eu falei pra vocês anteriormente. E, gente, ninguém conhecia esse rapaz. Assim, então, 8 dias depois, aparece ali um homem já de idade, um senhor de idade aí, ali no porto da casa da família. E, tipo, ele chegou ali na casa dos familiares da moça e mandou chamar ela. E disse se ela quisesse o filho dela de volta, que era para ela ir à meia-noite à margem do rio, deu a localidade ali para ela, e levasse ali uma cuia, creio que é aquela cuia que a gente tira, né, da cuieira. Aqui a gente conhece como cuieira, que é tipo uma bola grandona, sabe, que tá em umas árvores aqui, que é um assunto para outro vídeo. Então era para ela levar uma cuia dessa cuieira que eu falei para vocês, com leite do peito, mais um pouco de sal, ali uma colher de sal e água benta. Então era para ela misturar tudo e até a localidade onde aquele senhor passou para ela, e lá estaria esperando o filho dela. Então era para ela pegar a água ali benta, misturada ali com leite, com sal, e meio que pingar ali na cabeça dele e meio que banhar. Mas isso, ele em forma de animal, né? No caso, em forma de uma cobra. E ela não podia contar isso para ninguém, então ela não contou realmente, preparou tudo ali, o que era necessário, né, para desencantar o filho. Foi até a localidade, mas, gente, quando ela chegou ali, era uma noite de luar, né, ela viu aquela cobra já de um tamanho considerável. Então, meio que ela só jogou um pouco de longe, assim, não teve coragem de chegar ali, derramar e... tipo como se estivesse banhando a cabeça de uma criança. Não teve coragem de terminar o restante do processo, né. Então, ele acabou desaparecendo e ela perdeu a primeira chance. No dia seguinte, o senhor mais uma vez apareceu e disse: olha, essa vez agora vai ser a última chance que tu vai ter de desencantar teu filho. O rapaz ali, que tu namorou, disse que gostou de ti realmente, mas que ele não pode ficar contigo e tu também não pode ficar com ele, né? Até porque ambos eram de espécies diferentes. Mas ele tá cuidando do teu filho, então, tipo, ele vê o teu sofrimento, que tu quer o teu filho de volta, então ele vai te dar mais uma chance. Caso tu não consiga dessa vez, ele vai desaparecer com a criança e, tipo, ela nunca mais iria vê-lo. E assim realmente aconteceu. Ela foi mais uma vez, mas não teve coragem, até porque ela chegou a contar que 8 dias depois da primeira vez que ela tentou desencantá-lo, ele já estava uma cobra enorme. Então ela não tinha coragem, gente, de se aproximar ali na água daquela criatura e banhar a cabeça dele como se fosse a cabeça de uma criança. Então ela perdeu a oportunidade, gente, e acabou meio que perdendo o filho também. Se essa história é verdade, eu não sei, mas que eu achei muito interessante. O pessoal que me enviou aí, obrigado. E já curte, comenta e compartilha, já republica aí, não esquece de enviar teu relato. E já me segue se você não é meu seguidor e me diz aqui nos comentários se você já ouviu na tua família aí alguma história bizarra a respeito dos encantados.